Sou a Cláudia, professora do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev. E hoje eu vou conversar com você sobre a uva e seus benefícios. E nada melhor para a gente falar sobre vitivinicultura do que estar aqui na Serra Gaúcha. Mais precisamente a gente está em Bento Gonçalves. Vamos lá desvendar um pouco mais sobre isso hoje. A uva compreende um grande número de espécies do gênero Vitis. São classificadas basicamente em dois grupos: as finas, cultivares de Vitis vinifera, e as rústicas ou comuns, cultivares de uvas americanas, como a Vitis labrusca. A introdução da videira no Brasil foi realizada por Martim Afonso de Souza em 1532, trazendo as primeiras videiras de Vitis vinifera para a capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. A uva também faz parte da história do Brasil, principalmente nas regiões colonizadas por italianos, onde a paisagem é marcada por parreirais, sendo um dos elementos que caracterizam a região sul do Brasil. Atualmente, a área de produção vitivinícola no Brasil soma 83,7 mil hectares, estendendo-se desde o extremo sul do país até regiões próximas ao Equador, sendo os principais estados produtores Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco. O Rio Grande do Sul concentra sua vitivinicultura na região de Caxias do Sul, que engloba os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias do Sul e alguns outros. A região fronteiriça do Rio Grande do Sul, principalmente Pinheiro Machado, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento e Quaraí, também apresenta a exploração da viticultura. São cultivadas cerca de 50 variedades, principalmente com a finalidade de produzir vinho, suco e destilado. Em 2019, foram processadas pelas empresas mais de 614 milhões de quilos de uvas, sendo o Rio Grande do Sul o estado melhor estruturado em termos de informações estatísticas sobre a vitivinicultura. E, portanto, ele tem sido usado para estimar alguns dados brasileiros, pois aqui no Rio Grande do Sul se tem cerca de 90% da produção de vinho e de suco de uva, e aproximadamente 85% da produção de espumante nacional. A produção de uvas no Brasil, em 2018, foi de mais de 1,5 milhão de toneladas, e do Rio Grande do Sul de mais de 800 mil toneladas. A produção de vinhos, sucos e derivados no Rio Grande do Sul em 2018 foi de 542,15 milhões de litros, sendo produzidos 218 milhões de litros de vinho de mesa e 38,70 milhões de vinhos finos. A produção de suco de uva foi de 189,87 milhões de litros. Hoje em dia, no Brasil, existem dois tipos de cultivos de vinhedos. Os vinhedos que são ditos orgânicos e os vinhedos convencionais. Na agricultura orgânica, não é permitido o uso de agrotóxicos nem de pesticidas, enquanto que na agricultura convencional pode-se usar os agrotóxicos e também os pesticidas. É bem descrito na literatura que no cultivo orgânico, como não se tem o uso de agrotóxicos, a planta precisa se defender bem mais e, portanto, ela produz muito mais polifenóis. Os efeitos benéficos das uvas são oriundos principalmente da bioatividade de seus polifenóis, sendo atribuídas às uvas propriedades antioxidantes, cardioprotetoras, anticancerígenas, antimicrobianas, anti-inflamatórias, neuroprotetoras, hepatoprotetoras, dentre outras. Os polifenóis representam um amplo grupo de compostos que possuem um anel aromático e são caracterizados pela presença de um ou mais grupamentos hidroxil, com diferentes complexidades estruturais. A capacidade antioxidante dos compostos fenólicos está ligada à sua estrutura química, sendo atribuídos a estes compostos a capacidade de quelar metais e de neutralizar a ação de radicais livres e de espécies reativas. Os polifenóis desempenham diversas funções na uva e também em seus derivados, e são muito importantes na enologia, pois estão envolvidos na qualidade de sucos e vinhos, especialmente na cor e na adstringência dos mesmos.
conteúdo fenólico total das uvas varia de acordo com os cultivares, composição do solo, condições climáticas, origem geográfica e práticas de cultivo, sendo que a maior quantidade de polifenóis nas uvas orgânicas, em comparação com as uvas de cultivo convencional. Isto ocorre pois os polifenóis são conhecidos como metabólitos secundários da planta, ou seja, são sintetizados sob situação de estresse, o que acontece na ausência de agrotóxicos. Vários efeitos benéficos à saúde têm sido atribuídos aos polifenóis que estão presentes nas frutas e nos vegetais. Dentre eles, a atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e anticarcinogênica. Os principais compostos fenólicos presentes na uva são os flavonoides e os não flavonoides. Dentre os flavonoides, pode-se citar as antocianinas, as catequinas, a quercetina e as protoantocianidinas. E dentre os não flavonoides, o mais conhecido pertence à classe dos estilbenos, que é o resveratrol. Existem também os ácidos fenólicos, que são derivados dos ácidos cinâmicos e benzoicos. Um dos polifenóis mais bem descritos na literatura e mais discutidos das uvas é o resveratrol. O resveratrol é extremamente conhecido devido ao paradoxo francês, onde se sabe que pessoas que ingerem grandes quantidades de resveratrol têm risco inverso de ter doenças cardiovasculares, ou seja, quanto maior os níveis de resveratrol, menor a chance das pessoas terem doenças cardiovasculares. Os estudos com o resveratrol tiveram início a partir de investigações relacionadas à dieta francesa, que apesar de rica em gorduras de origem animal, parece estar associada a baixa incidência de doenças cardiovasculares, fenômeno esse conhecido como paradoxo francês. Portanto, a uva é um alimento que traz muitos benefícios para a saúde. Ela é considerada um dos alimentos mais versáteis e pode ser consumido de forma natural, como suco, vinho, espumante ou em passas, o que faz da uva uma superfruta.